Meninos e meninas, professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas de Geografia, onde nessa semana vamos abordar sobre a questão da Guerra Fria. Vamos entender de que forma ocorreu e iniciou esse conflito e como ele chegou ao seu fim. Estão preparados? Podemos começar? Sim? Então vamos lá. Então, iniciando o nosso conteúdo, podemos observar que a Guerra Fria foi um marco que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, posterior a essa guerra, marcando uma hostilidade e disputa, ou seja, conquista de poder, um querendo mostrar que tinha mais poder sobre o outro. Poder com base em quê? Nas suas ideologias, na sua política e na economia. Então, quais eram esses países que queriam mostrar esses três pontos de hostilidade e disputa? Estados Unidos e União Soviética, que são os dois países cabeças dessa guerra, ou seja, os dois países que tinham a disputa e a intenção de se tornar grande potência no mundo, gerando assim o início da nossa Guerra Fria. Mais uma vez, Estados Unidos e União Soviética. Quando e por que teve início? Teve início no ano de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Motivo, o que gerou? Estados Unidos e União Soviética, vitoriosos na Segunda Guerra, ou seja, foram os países que venceram a Segunda Guerra Mundial e fizeram parte desse grupo, dividem o mundo entre si, eles dividem o território entre si, porque eles são, nesse momento, as duas grandes potências econômicas e políticas, passando a concorrer áreas de influência para cada um deles, ou seja, eles começaram a dividir o território, mas em um determinado momento começaram a ter divergências, porque queriam aquela mesma área, ou seja, queriam aquele mesmo território, dando início assim a uma disputa que duraria quase 50 anos. Então, a Guerra Fria foi uma disputa política, territorial, ideológica entre esses dois países após eles vencerem a Segunda Guerra, porque eles tinham domínio sobre o nosso território mundial e tinham terras que após a divisão eles não concordavam em ceder para o outro e começou a surgir o conflito entre eles. E quando terminou e por que terminou essa guerra? O fim foi no ano de 1991, aí você pode ter uma noção desses 50 anos de conflito, de ameaça, porque se iniciou em 1945 e chegou ao seu fim no ano de 1991. O motivo? O fim da União Soviética e, consequentemente, do bloco comunista. Então, eu posso dizer que a Guerra Fria só chegou ao fim porque a União Soviética, ou seja, o seu território, sofreu golpes, sofreu conflitos e ele chegou ao fim e esse território passou de socialista a capitalista? Sim, eu posso usar esse ponto como critério de avaliação. Próxima característica com relação à Guerra Fria: lado de conflito com relação a cada líder. Estados Unidos, bloco capitalista, União Soviética, bloco comunista. Estratégia de guerra entre os dois países. Intensa propaganda anticomunista e anticapitalista, ou seja, um fazia propaganda contra a política do outro, contra o sistema econômico do outro. Demonstração de força, e eles demonstravam essa força em quais critérios? Disputas esportivas, conquistas espaciais, corrida armamentista. E aí você pode também lembrar, principalmente você que gosta de esportes, que essa disputa entre Estados Unidos e hoje o território que não é mais União Soviética, mas sim Rússia, essa disputa esportiva ainda existe muito entre eles, principalmente quando é algo relacionado à ginástica, algo relacionado ao atletismo, porque a Rússia tem um grande poder e os Estados Unidos também têm um grande poder de domínio, de treino com os seus atletas. Outro ponto de estratégia da Guerra Fria: auxílio econômico e alianças militares.
Quando a gente fala de alianças, é com relação a outros países. Intervenções em certas áreas. Essas intervenções eram para que aqueles territórios eles se tornassem seus aliados. Por exemplo, a Coreia e o Vietnã, que tiveram seus territórios em conflitos. Estados Unidos e União Soviética fizeram parte dessa disputa, ou seja, eles entraram nessa guerra, sempre com o objetivo de, ao vencer, ter o domínio sobre aquele território. E dentro dessa divisão da Guerra Fria com relação a país capitalista e a país comunista, ou seja, Estados Unidos e União Soviética, os critérios de cada um, ou seja, o que cada um tem como característica é o seguinte. O capitalismo apresenta vou terminar aqui a cor para vocês. Valorização da riqueza material, então ele investe muito no processo de desenvolvimento tecnológico, os avanços tecnológicos. Individualismo, pensa só em si, pensa só no seu poder, no seu desenvolvimento. Consumismo, quanto mais o seu povo consumir, quanto mais ele produzir, mais ele vai arrecadar, mais ele vai vender, mais ele vai explorar. Democracia e a livre concorrência. Os produtos, os preços podem ser variados, vai aí de acordo com a lei da oferta e da procura. Já no comunismo, as características são diferentes. Aqui a gente já pega os pontos com relação à União Soviética. Bem-estar social, então eles tinham essa preocupação com a sua sociedade. Lutavam pela questão da igualdade, ou seja, eles percebiam e falavam que todos tinham direitos iguais. Simplicidade, não ter essa questão de consumir algo que poderia lhe fazer mal, ou seja, consumir apenas o que era necessário. Aí vem a questão da simplicidade. Coletivismo, ajudar o próximo. Estatização, fazer com que as suas empresas gerassem renda dentro do próprio território e nada de empresas estrangeiras dentro do seu território, ou seja, era um mercado interno. E uma economia planificada, ou seja, uma economia voltada dentro de um plano, dentro de um projeto. E mesmo com todos esses pontos de análise com relação a capitalismo e comunismo, surgiram grupos, surgiram organizações, pactos e movimentos no processo dentro da Guerra Fria, ou seja, durante esses 50 anos. Lembrando mais uma vez, a Guerra Fria se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, no ano de 1945, quando Estados Unidos e União Soviética saíram vencedoras e ali eram aliadas, eram países amigos, amigáveis, começaram a entrar em conflito quando foram dividir o seu território, dividir as suas terras, onde alguns países, alguns territórios conquistados, eles tinham a mesma intenção de poder. Então, começaram a entrar em divergência. E aí, a nossa Guerra Fria histórica durou até o ano de 1991. Mas, como eu mencionei, nesse período dos 50 anos, surgiram organizações e movimentos. O nosso primeiro em análise ocorreu em 1949. A OTAN significa o quê? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, podemos dizer que aqui nós temos os países capitalistas, os países de apoio aos Estados Unidos. Quais são esses países? Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia e Alemanha Ocidental. Por que a Alemanha Ocidental? Porque nesse período de Guerra Fria, a Alemanha ela era dividida em 2 territórios. Ou seja, tinha uma divisão, tinha um muro que dividia ela ao meio. Então, do lado ocidental era a Alemanha capitalista, do lado oriental ela era a Alemanha
comunista, a Alemanha que tinha o poder, a Alemanha que tinha os regimentos seguidos da União Soviética. Mas esse processo com relação à Alemanha é um conteúdo que vamos ver um pouco mais à frente, na nossa próxima aula. Seguindo, nós temos aqui o próximo ponto, dentro ainda dos nossos 50 anos de Guerra Fria, 1955. O que ocorreu? Aqui já teve uma aliança dos países comunistas, dos países de apoio à União Soviética. Observe, em 49, tivemos o apoio dos países capitalistas aos Estados Unidos, formando um grupo da OTAN. Em 55, tivemos apoio dos países comunistas, formando apoio à União Soviética, chamado de Pacto de Varsóvia. E quem foram esses países? Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Cuba e Mongólia. Olha só, nós temos aqui países com regimentos iguais, com políticas iguais. Então, eles se uniam para proteger o seu sistema político, seu sistema econômico. De um lado, capitalista e do outro, socialista. Então, para concluir a nossa aula de hoje, podemos observar o quê? Que a Guerra Fria, ela não chegou a ter algo concreto, foi mais na base da ameaça, ou seja, um dizendo que iria atacar o outro, e que esse processo durou exatamente 50 anos, onde Estados Unidos apresenta um sistema econômico capitalista, União Soviética apresenta um sistema econômico socialista, com objetivos e características diferentes. Estados Unidos com o capitalismo, pensando no comunismo, no individualismo, já o socialismo com a União Soviética, pensando no coletivismo, no bem-estar social, o seu mercado voltado para o próprio território, ou seja, um mercado interno. Já os Estados Unidos, com o capitalismo voltado para o mercado externo de expansão. Então, são políticas econômicas diferenciadas e que ficaram vários anos nesse conflito. E que Estados Unidos e União Soviética ficaram nesses 50 anos com esse conflito, porque ambos queriam o território que havia sido prometido, que havia sido conquistado após a Segunda Guerra Mundial, já que eles faziam parte do grupo que venceu. Então, eles queriam mostrar o seu poder, queriam mostrar a sua potência. E mostrando para os outros países que eles poderiam conquistar mais espaço, mais território, mostrando força na questão esportiva, corrida armamentista, na corrida espacial. Então, tinha essa disputa de poder, um querendo mostrar que era melhor do que o outro, que tinha mais poder militarmente, economicamente e politicamente. Dentro desse processo, vimos na nossa aula de hoje que dois grupos surgiram, um capitalista e um socialista de apoio aos Estados Unidos e União Soviética. O primeiro que surgiu foi em 49, a OTAN, de apoio aos Estados Unidos, e o segundo que surgiu foi em 55, o Pacto de Varsóvia, em apoio à União Soviética. Na nossa próxima aula, vamos dar continuidade sobre a Guerra Fria, então vamos entender como foi que chegou ao fim a questão do Muro de Berlim, que é a divisão da Alemanha em oriental e ocidental, ou seja, em dois sistemas econômicos. Vamos observar isso na nossa próxima aula. Espero que tenham compreendido o assunto, que tenham dominado tudo na aula de hoje, mas qualquer dúvida que tiver, podem tirar no Class. Não esqueçam, com relação à atividade, copiar e responder no caderno para poder enviar a foto. E não esqueçam do prazo de entrega. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula aí. Tchau!